Glória a Deus. Saúde a todos com a paz de Jesus, amém? Antes de você sentar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos essa noite. Que Deus nos ajude a entender o que o Senhor quer da nossa vida essa noite, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses 5,18. Abra ali, por favor. Peço a Thay que redobre a atenção lá no projetor, que a gente vai ler alguns textos essa noite, amém? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, ainda de pé com vocês, diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Agora nós vamos ler o segundo texto dessa noite. Tem outros, mas os principais que vão nos nortear vai ser Hebreus 11, verso 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Todos acharam? Hebreus 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pode sentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Confesso para os irmãos que quando eu soube que traria a palavra, vocês estão vendo o copo tremendo ou não? É só eu que estou sentindo. Falei, pastor Adilson, estou temendo e tremendo. Mas vamos seguindo, amém? É assim a nossa vida. O texto que vai nos nortear, os dois textos falam a respeito de coisas semelhantes, porém distintas. Hoje nós vamos falar um pouquinho, porque eu acredito, irmãos, que quando a gente vem na casa de Deus, a gente vem com o objetivo de exercitar coisas que o dia a dia normalmente não faz isso pela gente. Casa de Deus, a palavra de Deus, ela exercita músculos dentro da nossa mente que durante o dia a gente não exercita, a verdade é essa. E hoje nós vamos exercitar com a palavra de Deus um músculo que talvez você exercite muito bem, mas que, num modo geral, as pessoas não exercitam, que é a palavra gratidão. E eu vou contar uma história, só que essa história ela não é uma ilustração, só escute, não precisa abrir. Que está no livro de Lucas 17, verso 11 em diante. Eu falei para vocês que nós íamos ler bastante da palavra. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uma das coisas que a gente mais faz ao longo do final do ano, vocês devem notar isso, não sei se é comigo somente. Nós estamos hoje dia 23, falta quantos dias para encerrar o ano? Hã? Alguém me ajuda no cálculo aí, por favor. 7 dias? Quantos falta para encerrar o mês?
estamos caminhando muito rápido para o fim do ano. E sempre que vai chegando o fim do ano, a gente fica nessa reflexão. Não sei vocês, mas comigo acontece isso. Chega essa época de Natal, quem foi ver as luzinhas no centro? Levanta alto a mão. Não tem problema, pode levantar. Bem alto eu quero ver a mão. Isso, deixa eu ver. Foram ver a luzinha também. Eu também fui, tá? Só não andei lá na roda gigante. Não andou? Não? Medo? Eu também. E chega o final do ano, a gente fica reflexivo. Por quê? Eu estava sentado ali, pensando na palavra, lendo a palavra, pensando na palavra. Eu nem cantei direito, irmãos, de tanto que eu pensei nela. E uma das coisas que me veio na mente é que muitas pessoas não chegou dezembro e não está mais conosco. Chegou dezembro e separou. Chegou dezembro e não está mais na igreja. Chegou dezembro e não está mais com os filhos. Chegou dezembro e a empresa fechou. Chegou dezembro e não vai para a praia. Chegou dezembro e não viu as luzinhas. Pastor, o que quer dizer com isso? Que muitas pessoas não conseguiram concretizar os seus sonhos. Muitas pessoas passaram o ano, um sobe e desce. O ano inteiro para encontrar Jesus. O ano inteiro para se tornar dizimista. O ano inteiro para ser ofertante. Passou o ano para conseguir um abraço do filho. Passou o ano inteiro para ver o te amo de novo da esposa. Passou o ano inteiro para rever a família. Passou o ano inteiro para sentar comer um churrasco. Uma coisa simples, né? Banal. Vi a foto do Márcio. O Márcio está em todas as pregações, as credas. Que eu fico cuidando de vocês na rede social. E eu vi a rede social dele. Vocês foram aonde ontem? Pode falar ou não pode falar? Cinema, hein? Também tive com o Daniela no cinema. Bicho. Mas logo depois do cinema eu vi outra postagem dele, onde eu fiz questão de comentar. Digo, não, vou ter que levar essa pro grande grupo. Nosso almoço em família. Simples, né? Mas tem gente que está agora terminando o mês e não conseguiu isso, sem largar o celular. Vocês estão entendendo? Sem largar as redes sociais, sem ter o celular dentro do casaco. Eu falo com propriedade, querido, porque eu já fiz muitas vezes isso com o Daniel. Pastor, o que tem a ver isso com gratidão? Tudo com gratidão. Os dois textos que nós lemos, ele fala que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas a gente vai exercitar esse músculo de uma forma diferente essa noite. Nós vamos olhar para a gratidão não somente quando a gente espera isso de alguém. Porque nós seres humanos, eu estou me incluindo, nós somos assim. Nós esperamos que quando a gente faça algo para a pessoa, a gente ouça dela um muito muito obrigado. Quando a gente abre espaço, principalmente no trânsito, né? A Daniela deve ter percebido porque que eu não tenho carteira até hoje. Cadê a irmã Cassiane? Rapaz do céu, eu vejo ela dar espaço para os abençoadinhos. Os abençoadinhos não faz nenhum bip, bip, nenhum joia. Já aconteceu com vocês ou não? Eu fico pistola. Eu disse, mas você é comigo? Vou atrás dele, digo, e aí? Resolve? Não resolve. Mas a gente percebe a ingratidão que existe hoje. Não é verdade? Em coisas simples. Simples. Cara, te prestei 20 pila. Fiz isso pro meu menino. Pai, por favor, me consegue 20 pila. Pai, eu preciso pagar aí minha internet, senão eu vou ficar assim. Olha o desespero da internet. Ó. Preciso pagar minha internet, senão não vai voltar. Imediatamente, irmãos. Eu não pensei 2 vezes. Pum, mandei para ele. Aí ele disse, depois tu me manda o teu Pix aí que eu vou mandar de volta. Eu pensando com meus botões assim, eu não queria o Pix de volta. Também queria, tá? Tudo bem, queria. Mas eu fiquei pensando, o que eu esperava dele é
Obrigado. Vocês entendem? E aí ele, enfim, estava com aquelas coisas de internet, não resolvia. Hoje, né? Durante o dia, mandou o comprovante e mandou um gifzinho. Era o que no gifzinho? Era 2 bichinhos abraçados assim. Obrigado, Pai. Vocês estão entendendo? Gratidão. Então estou falando isso entre seres humanos. Nós esperamos isso dos seres humanos. Quando a gente consola alguém, pô, me lembro, hein? Estava ruim naquele período, me ajudou naquele período. Gratidão. O texto que nós lemos de Jesus fala que ele chega numa cidade, cura 10 leprosos e despede eles. Ele não diz assim, vocês estão curados. Ele não coloca a mão, né? Ele não põe o barro, ele não derrama água. Não, ele simplesmente diz, vão lá e se apresentam para o sacerdote que já deu tudo certo. Porque entende-se a lei que a pessoa que se apresentava e estava leproso e se apresentou para o sacerdote só podia apresentar-se curado. Vocês entendem isso? Vai e se apresenta para ele. Então quer dizer, eu já curei vocês. Pode ir. Diz a palavra de Deus que dos 10, um somente voltou. E essa é a moral que eu trouxe esse texto para nos nortear nessa noite. Um somente voltou. Grato ao Senhor. Se ajoelhou e deu graças a Deus. Por que eu falei do final do ano, irmãos? Porque passa ano e vem ano e às vezes na nossa vida acontece sempre as mesmas coisas. Já pararam para fazer essa reflexão? Os mesmos problemas, as mesmas dores. E eu não estou falando com pessoas que estão depois desta porta. Eu estou falando com pessoas que olham para o Senhor Jesus. Por que a minha vida financeira continua exatamente igual? Por que o meu casamento não deslancha de uma vez? Por que ao invés de melhorar parece que estraga? Eu dizia isso para a Daniela. Faz por volta de 5 anos que nós andamos ainda com as mãos juntas quando a gente sai na rua. E eu disse isso para ela. Muitos casais perderam isso. Não anda mais de mão dada. Não se beija mais na boca. Não se beija mais de língua. Nossa, pastor, não precisa falar isso, preciso. Porque vai passando o tempo e aquela gratidão, aquela proximidade. Porque também gratidão é um músculo que nós temos que exercitar entre casal. Vocês estão entendendo? Eu ainda continuo esquecendo a toalha na cama. E ela continua pegando, olhando para mim. Não me fala um ai. Continua estendendo, do mesmo jeito. Me relembrando, se puder, depois do banho, coloca lá no varal, pastor. Desculpa. Tá tudo certo. Vocês estão entendendo? Essas coisas vão se perdendo ao longo da nossa caminhada. E com Deus não é diferente. Com o Senhor a gente acha que a nossa vida entra no automático. Eu simplesmente preciso ir, sentar lá, não fazer nada, não canto, não... eu tenho que ir para cuidar da lateral. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? E a gente esquece quando às vezes a gente chegou aos pedaços na igreja. A gente esquece muitas vezes quando o Senhor nos resgatou, nos levantou aqui, nessa igreja simples. Às vezes a gente tem o hábito de olhar para fora, né? Só no quintal dos outros. E esquece o tanto que Deus é poderoso nesse lugar, nessa simplicidade, nesses mesmos irmãos de toda a semana. Irmãos, eu partilho a minha vida com vocês mais do que com a minha família. E Daniela sabe disso. Eu não vou falar disso, senão vou chorar, vai virar uma vergonha. Mas eu estou com vocês mais tempo do que com a minha família. A Daniela sabe disso muito. Faz muito tempo que eu não vejo os meus irmãos, que eu não tenho tempo para minha família, porque a minha família está aqui, queridos. Eu convivi muitos anos com uma família que foi muito ingrata comigo, entende? E talvez vocês também passaram isso. Ou talvez estão passando por isso. É tão ruim a dor da ingratidão. Imagina isso com o Senhor.
a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão, sobre algumas perspectivas bíblicas, tá? Não precisa, se quiser colocar lá, coloca, tá? Não precisa vocês abrir. Escute. João 6,11, Evangelho de João 6,11 diz assim, ó. O texto que eu coloquei aqui, o título diz assim: gratidão que antecipa vitória. Diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-lhe aos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. Esse é um período da multiplicação de pães. Jesus está sentado e eles estão preocupados. Pô, tem uma multidão aqui, como é que a gente vai alimentar esse povo? Primeira coisa que nós aprendemos: antes de querer multiplicar, agradeça pelo que tem agora. Eu quero tantas coisas, mas esquece do que trazer essa palavra me fez olhar para minha casa. Eu tenho ambições muito grandes, eu e Daniela. Mas foi tão bom ler isso e olhar para dentro da minha casa. Pô, como é bom o meu carro, como é bom andar com ela, como é boas as roupas que eu tenho, como é bom os meus filhos. Vocês estão entendendo? Eu quero sim multiplicar, mas eu não posso esquecer daquilo que eu tenho agora para multiplicar. Entenda que o Senhor vai trazer coisas novas para a vida de vocês, mas não vai ser coisas que não estiveram na vida de vocês. Vai ser o que vocês têm. O que você tem? Eu estou esperando uma coisa nova do Senhor. Entenda que Ele vai multiplicar o que você já tem. Está na tua mão. Só precisa apresentar: Senhor, eu estou te dando, eu te agradeço por isso aqui. Para as pessoas que estão em volta é pouco, mas para o Senhor é o que vai se tornar muito. Estão entendendo? Segundo ponto, João 11:41, ainda em João, mana. João 11:41 diz assim, ó: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, ou estava. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Lázaro estava fora do túmulo? Não, né? Ele não tinha saído para fora. Antes das coisas voltarem à vida na sua vida, agradeça. E é esse músculo que nós vamos exercitar essa noite. A maior parte dos seres humanos da terra agradece somente por aquilo que já recebeu. Esse é o músculo que eu estou exercitando e Deus exercita no meu coração. Agradecer por aquilo que eu não recebi ainda. Lázaro não tinha saído. Ele continuava na cabeça de todo o povo morto. Talvez na sua vida é a mesma coisa. Tem coisas no seu coração que já morreu, mas não no coração do Senhor. Vocês estão entendendo? A gratidão traz de volta a vida diante de ti. A gratidão, agradecer antes de acontecer, traz de volta a vida antes de acontecer. Pastor, isso tem base? Estou lendo o melhor e maior livro que a gente podia entender isso. O Senhor disse isso. Não é eu que estou dizendo. Só vai acontecer quando você agradecer. Amém? Gratidão antes da vitória. Um texto de 2 Crônicas, por favor, 20:22. Segundo Crônicas 20:22 diz assim, ó: e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Antes de vitória, antes de conquista, vai ter momentos que a gente vai ter que criar memoriais diante do Senhor. Olhe para mim, não se distraia. Memoriais do Senhor olhar para ti e não vai ter como
você esconder aquilo que você criou somente para Ele, com as suas orações, com a sua postura, com a sua dedicação. Esse texto que nós lemos fala que o povo de Israel estava num período de guerra. E antes de irem para a batalha, eles levantaram um memorial ao Senhor. Senhor, nós te somos gratos. Adoraram ao Senhor antes de ir para a guerra. A maior parte dos seres humanos faz o contrário. Ele vai atrás do que supostamente é necessário e depois ora ao Senhor. Estou errado? Ele dá o passo e depois diz: Senhor, aprova esse passo. Ele faz a conta e depois pede para o Senhor pagar. Vocês estão entendendo? Ele bota a aliança no dedo e depois pede a bênção. Eu posso passar a noite aqui dando exemplos. Ele constitui namorado, a namorada, e depois fala para o Senhor: está aqui, o abençoado, abençoado. Sendo que nós precisamos fazer isso antes. Amém? Senhor, é para ser? Gratidão antes da colheita é um texto de Deuteronômio 26, 1 ao 4. Percebam que todos esses textos, eu tenho base bíblica para dizer que gratidão vem antes da bênção. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus, que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Perceba? Antes da colheita se sacrificava. Não era o contrário. Eu trabalho, recebo e depois eu dou. Não, eu dou e depois eu recebo. É dando que... Vocês entendem? O primeiro passo não é do Senhor, e muitas pessoas têm errado nisso, esperando que o Senhor manifeste o seu braço. Agora sim eu dizimo, agora sim eu oferto, agora sim eu consagro, agora sim eu vou na igreja, agora sim eu mudo a minha vestimenta. Vocês estão entendendo? E isso não é sobre a IBVEC, isso é sobre o ser humano, que espera que o Senhor manifeste o seu braço antes, para depois a gente cumprir aquilo que precisa ser feito. A oferta, ela é um memorial espiritual. Isso está lá em 1 Samuel 7,12. 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra, e o pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vocês entendem? A nossa caminhada, ela é norteada, a nossa identidade diante de Deus, ela é norteada de memoriais e memoriais, de momentos de voto em voto, ou mais longe, de glória em... Vocês entendem isso? Isso nos identifica diante do Senhor. Eu estou falando calmamente para vocês entenderem detalhe por detalhe que isso aqui se perdeu entre os seres humanos. E a partir do momento que se perde entre os seres humanos, a gente vê rixa, divisão, brigas, contendas, facções. Não tem só facção aí dos criminosos. Isso é bíblico que eu estou trazendo.
E essas divisões afastam a nossa vida do Senhor. Oferta é uma antecipação profética. Provérbios, por favor, mana. Provérbios 3, 9 e 10. Eu falei para vocês que ia ter bastante Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Texto bastante conhecido, né? Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A bênção vem antes de honrar ou depois? A prosperidade sempre vai vir depois de honrar ao Senhor. Eu estava ouvindo o pastor falar sobre Malaquias 3:10. E uma coisa, se puder, por favor, pastor, repete o primeiro versículo que tu leu. Pode ser? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sentado ali, eu já tinha ouvido isso, já tinha pensado, mas com base naquilo que a gente está falando essa noite, perceba muitas vezes como a gente passa despercebido isso que eu vou trazer para vocês. Dizimar a gente sabe que é um mandamento. Amém? Amém? E dízimo ele significa a 10%. Nós sabemos que a gente trabalha numa cidade industrial, boa parte, né? E a gente sabe também que se, por exemplo, eu ganho R$1.000, quanto eu dizimo? R$100. Por que 10%? Só que nós estamos chegando num período onde as pessoas passam batido. O que a gente tem no final do ano? Fale alto, por favor. Eu não vou falar alto porque eu não tenho 10%, tá? Muitas pessoas não dizimam do 10%. Pastor, o senhor está falando diretamente em mexer no meu bolso do que eu trabalhei o ano todo para honrar ao Senhor? Sim, eu estou falando disso. Lembra que eu disse sobre questão de gratidão? Desde o início a gente vem falando disso. Quem aqui já recebeu alguma bênção aqui na igreja? Levanta bem alto a mão. Eu entendo que todos aqueles que foram abençoados têm um sentimento de gratidão com o Senhor, amém? Eu tenho muito. E por que eu estou falando nisso? Porque honrar ao Senhor é mostrar também com os nossos dízimos e ofertas, e também do nosso 10%, é dizer para o Senhor: Senhor, eu sou muito grato. Tem gente, querido, que passou o ano guardando numa reserva para ir para a praia e nunca manteve a porta da igreja. A gente não precisa ir falar de financeiro, Senhor, olhando com esta conotação, mas também precisamos. Quem mantém a obra do Senhor, mantém esse microfone ligado, mantém a luz acesa, a porta aberta, somos nós. Amém? Daniela trouxe eu não precisava falar disso, mas eu estava sentado, eu digo, eu vou comentar sobre isso para vocês entenderem o sentimento de gratidão. Ela disse para mim: pai, eu vou comprar uma caixa de copos para a igreja, que às vezes acaba, né? Os copos, todo mundo toma água. Eu disse: nossa, uma caixa? Vamos pegar uns 2, 3 saquinhos, né? Mas uma coisa que ela propôs no seu coração, isso é bíblico. Ela propôs isso no coração dela. Tanto que quando a gente foi junto, ela realmente comprou 2, 3 saquinhos. Nós trouxemos, ela entregou para a pastora. Eu chego no carro outro dia, tava a caixa de copos lá dentro.
Nada para uma pessoa que é grata ao Senhor. Não importa que eu seja esposo. Qualquer pessoa que dissesse para ela assim, ó, não compra, ela ia deletar e comprar. Vocês entendem? Esse sentimento que o Senhor tem posto no meu coração e quer transmitir para vocês. Gratidão, querido, não é só quando a gente vem no culto, todos os cultos. Mas é também quando a gente dispõe daquilo que supostamente mais dói, que é o nosso bolso, para manter a obra caminhando. Assim como a gente também tem que ser grato para as pessoas, e a gente vai fazer esse exercício hoje, de olhar para a pessoa da sua família, que talvez você nunca falou nada. Vem cá um pouquinho, por favor. Isso, sim, senhorita. Mas ela falou assim comigo, tipo... Aqui embaixo mesmo. Nós vamos fazer um exercício assim, ó. Esqueci o microfone. Eu sou grato por mais de 5 anos que a gente caminha juntos. Grato por quando eu tive perdido. Grato por quando eu não tinha ninguém. Grato por me acolher. Grato por cuidar de mim. Grato por me dar carinho quando ninguém me dava. Grato por ser somente minha. Grato por ser somente teu. Grato por caminhar contigo diante do Senhor. Grato por dividir todas as coisas comigo, por cuidar dos meus meninos. Grato por dormir e acordar comigo. Totalmente grato. Vocês estão entendendo? Esse é um exercício que nós vamos fazer com família. E vamos fazer com o Senhor, amém? Mas você acha que acabou? Lucas 6,38, por favor, aí, minha assessora para assuntos aleatórios. Lucas 6,38 diz assim, ó. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. O exercício de gratidão, ele nos faz entrar num lugar no coração do Senhor que só tem os gratos. Que só tem pessoas agradecidas. Quem já conversou com uma pessoa amargurada da vida aí? Levanta bem alto a mão, deixa eu ver. Meu Deus do céu, quanta gente amargurada no mundo, né? Ah, rapaz. Os amargos assim, sabe? Tem, né? Ah! Já conversei com umas pessoas que me disseram assim, pastor, fui conversar com fulano, mas sinceramente, eu tô sem energia. Me sugou toda a energia. Não só de ingratidão, negatividade. Nada dá certo para ele, né? Fulano, vamos fazer assim que vai dar. Não vai dar. Sabe por que não vai dar? Tá, mas se nós... Cara, entendi. Mas se nós fazer desse jeito, também acho que não dá. Por quê? Ingrato, amargurado. Entende? E não é porque não vai dar, porque ele não quer. Ele não quer que dê. Entende? Provérbios 21, 5. Já estamos indo para as finaleiras, já vamos orar, viu? É 2 provérbios, já fica na agulha aí. O primeiro provérbio é 21, 5, que diz assim, ó. Os pensamentos, eu até botei aqui no meu estudo. Fiz um estudo hoje, que chique, rapaz. Ou planos do diligente, ele tende só para a abundância, porém os de todo apressado
tão somente para a pobreza. O diligente eu enquadro como aquele que planeja. Não tem isso que a gente faz todo ano? As empresas não fazem isso? Planejam o que vai ser executado. Como a gente vai sentar para o planejamento? Planejamento, ele consegue te nortear o que vai acontecer. O que você planeja que aconteça. Só que a maior parte das pessoas faz esse planejamento entre eles. Lá no Excel. Com a conta bancária aberta. O que eu estou trazendo para os irmãos é nós fazermos esse planejamento com o Senhor. Você já fez isso? Aonde eu nasci na fé, todos os anos, religiosamente, todos os anos, nós temos a vigília. Uma vigília de virada de ano. E nessa vigília nós entregávamos um voto especial ao Senhor. Especial por quê, pastor? Porque ele tem valor? Não. Porque ele tem objetivo. De dizer para o Senhor, Senhor, eu planejei tudo, mas eu quero conferir aqui com o Senhor. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui? Nós falamos até agora de que a gente ser grato ao Senhor e planejar as coisas com Ele. Diferente talvez de tudo que nós já fizemos. Pastor, nunca fiz isso, esse negócio aí de planejamento. Pois é, esse é o ano. O segundo verso e o último diz assim, ó. O penúltimo, perdão. Provérbios 16, 1 diz assim, ó. Provérbios 16, 1. Provérbios 16, 1. Ah, tá lá. Do homem são as preocupações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. A minha versão diz assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Clichê, né? Muita gente fala isso, pouca gente executa. E o último texto, prometo para vocês. Até eu botei o título aqui: planejar é imitar o próprio Deus. Lucas 14, 28. Por favor. Para você entender com muita base bíblica que o que a gente está fazendo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Bíblico. É isso que o Senhor propôs no meu coração. Nós estamos caminhando para a reta final de ano. E a proposta do Senhor é que a gente planeje 2026 com Ele. Amém? Vocês perderam a fé ou é sono? Amém? De que forma a gente vai fazer isso? Aqui. Pastor, de novo, envelope de voto, pastor. Sim. Para todos? Talvez não. Somente para aqueles que querem um 2026, o qual não viveram. E eu trouxe muitos textos bíblicos para dizer para você que aquele que pegar e cumpri-lo vai ser alcançado, vai ser próspero, vai ser digno. Eu vou mais longe, vou ser audacioso, vai ser feliz como nunca foi. De um jeito que você não viveu. Os textos que nós lemos nessa noite mostram para mim e para você que aquele que faz planos, aquele que edifica com Deus, ele prospera. Fui muito calmo em todos os textos
para que a gente possa fazer. Olha o carinho da pastora de fazer os envelopes e ainda personalizou a carta. Projeto de vida 2026. Aqui você vai escrever tudo o que você deseja. Algumas pessoas não fazem coisas desse gênero porque acreditam que Deus já escreveu a sua vida. A palavra de Deus diz assim aqui, muitas pessoas não recebem porque pedem mal. Você sabia desse texto ou não? Muitas pessoas não recebem do Senhor porque pedem mal. Quando pedem? Muitas no momento quando a gente orar aqui, quando ora aqui, não abre a boca para dizer nada para o Senhor. Irmãos, o momento de falar com o Senhor é a todo momento. Mas imagina na casa dele. Vocês entendem? Tá tudo certo, pastor. Tá tudo em ordem lá em casa. Eu tenho trabalho, né? Eu tenho dinheiro. Não tem mais nada para pedir mesmo. Então já pode morrer, cara. Porque a gente sempre tem alguma coisa para pedir, gente. Tem que largar, vai. Eu tentei até agora. Botei bastante tempo. A gente sempre tem algo para falar para o Senhor. Eu dizia para a Daniela, nós descemos, indo para casa. E nós conversando, enfim, eu disse para ela, eu fico impressionado como tem pessoas que não ambicionam nada na vida. Nada na vida. Em ponto da vida nenhum. Não ambiciona absolutamente nada. O trabalho, ele está contente com o salário, ele está contente com os filhos, ele está contente com a criação, ele está contente com o casamento. Nada para dizer para o Senhor, por favor, melhora isso. Por favor, acrescenta isso. Se for pastora, né? Às vezes eu choro a minha pitanga para ela, mas se vocês querem saber segredo meu, eu vou falar com ela aí. As credo, tem muito. Ai, pastora, a gente tem uma sala maior, vamos, sei lá, botar um programa de rádio, não sei, vamos pra rua, fazer um folheto. Tem muita gente, muito pastor, querido, que ficaria contente e confortável com a quantidade de membros que tem. Uma banda maravilhosa, extraordinária. Tem grupo de jovens, tem oração, tem pastores que estão aqui, pronto, que pulam, que dançam, que tinha cabelo comprido. Só encontra aquele na Ibervec. Então tem pastores que estariam assim, ó, acomodados. Tem? Tá bom. Não tem opção de absolutamente nada. Isso sinceramente, para mim, me incomoda. É para isso que existe esse planejamento. Senhor, 2026 nós queremos uma igreja o dobro dessa. Senhor, nós queremos mais ar-condicionado. Senhor, nós queremos ir para o rádio. Senhor, nós queremos ir para o centro. Nós queremos ir talvez para outros bairros. Senhor, tem outras cidades aqui ao nosso redor. Vocês entendem? Vou trazer para a minha vida, Senhor, eu estou com a Daniela, mas a gente quer fazer um projeto fitness 2026, porque a gente quer caminhar, Senhor, eu quero ânimo para mim poder sair, eu quero poder parar 6 horas do meu trabalho e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero dar uma caminhada sem ter cobrança, sem ter mensagem, entende, do trabalho, eu quero fazer uma caminhada com ela de mão dada, entende? Eu sei que é fitness, mas eu quero andar de mão dada, cada um com os seus sonhos, e eu vou dizer isso para o Senhor, Senhor, eu quero ser fit andando com ela de mão dada. Então tem gente que acomodou na vida, entende? Não sonha com absolutamente mais nada. Então, tem que ir na igreja de novo. Poxa. Já tinha culto quarta, veio oração e domingo. Agora inventar esse negócio de jovens. Entendi? O casamento tá bom, tá morno. A gente não anda mais de mão nada, mas tá bom, né? Importante que o meu tá garantido. Gostar de mim tem que gostar assim, do meu jeito que eu sou, não tem que gostar. Não gostou? Tá bom. Meu trabalho, faço o meu, entende? 5h45, tô na frente pra me bater e ir embora.
Não pode me pedir hora extra. Eu sou o profissional que eu sou. Se ele não quiser, tem quem? Hã? Vou nesse negócio de jovem que pula, que dança. Eu não vou. Olha a minha compostura. Imagina eu vou pular e dançar. Vocês entendem? Mas engraçado que um tempo passado, quando estava cheio de dor, quando andava sozinho, quando não tinha aliança no dedo, quando as contas estavam assim, ó, vinha a pé, vinha na chuva, vinha no sol. É clichê dizer isso, mas bem real, porque nós fazemos isso e não é com a gente, querido, nós fazemos isso com o Senhor. Lembra que nós falamos no início? Que nós nos magoamos quando alguém não nos dá licença no trânsito, quando alguém não pede desculpa. Imagina o coração do Senhor quando olha pra gente e vê que a família chegou aqui aos pedaços e hoje está estruturada, e agora ela tem que fazer um churrasco no domingo e não dá pra ir no culto que é à noite. Vocês entendem? Quando a gente arruma 1001 desculpas pra não vir. Amanhã é segunda-feira, pastor. Não vou. Imagina 8h22, não acabou esse culto ainda. Quando vai acabar o culto? Entende? Que a gratidão nos motiva a ficar na porta de pé, sorrindo como eles estão lá. Me cumprimentaram na porta, me abraçaram. Aí eu tava com a caixa dos biscoitos da irmã, disse assim: quer que eu leve lá, pastor? Eu querendo trazer aqui dentro para mostrar que eu trouxe esses copos. Ele disse: deixa que eu levo, mano. Mano, deixa eu levar. Onde é que eu largo dela? Bora lá. Gratidão faz isso. Que independe da situação, tá aqui, na lateral. Poderia estar chorando as pitangas, né? Poderia estar com medo, poderia estar olhando para trás. Não, eu sou grato ao Senhor. Aleluia. Que teme e treme ainda de trazer uma mensagem depois de, 20 anos que eu prego, irmãos. Quando eu soube que traria a palavra e foi chegando os dias, teve um dia dessa semana que eu fiquei, acho que, um dia inteiro sem falar com a Daniela. Nervoso, aflito, trabalho, as contas, e agora eu não consigo parar para ler a palavra. Gratidão de falar desse Deus, que há mais de 20 anos atrás trouxe meu pai do poço de vômito, onde ele vomitava sempre porque bebia, para um homem que eu posso dizer assim, cara, que orgulho dele, né? Só o Senhor faz isso. E tem gente que não vê isso. Essa é a oportunidade de você fazer isso. De você botar na carta e dizer assim: Senhor, eu quero fazer mais. 2026 é pouco. Vai ser curto para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia. Quando nós orarmos e você tiver o envelope na mão, querido, já comece agora. Meu pedido é que quando você pegar ele, você pegue com o coração totalmente contrito, quebrantado, até com tanto de temor de escrever. Vocês entendem isso? O que você disser ali para o Senhor é o que Ele vai fazer. Você sabe o que vai pedir? Minha sugestão: peça muito bem. Escreva aquilo que realmente vai acontecer. Que dia nós entregamos? 21 de dezembro. Sabe qual é a minha sugestão? Que você lembre de duas coisas esse final de ano para nós fazer da IPVEC diferente, querido. Impacta diretamente financeiramente a igreja? Impacta. A gente sabe tudo que precisa para manter toda essa estrutura, a gente sabe. Mas eu estou olhando somente para o espiritual. Você, além de ajudar diretamente a igreja, você está colocando o seu nome num rol dos gratos. Pastor, isso está na Bíblia? Não, isso está aqui, ó, da mente desse pregador. Existe um lugar para os gratos. Existe um lugar no coração de Deus para os gratos. Nós lemos lá no início. Voltou somente um leproso, se ajoelhou, e esse foi lembrado pelo Senhor. Não foi os 9. Eles foram curados? Foram. Mas só é lembrado pelo Senhor quem volta para agradecer.
Está terminando o ano. E é a oportunidade de nós dizer para o Senhor, Senhor, passou 5 anos, sei lá quanto tempo eu estou aqui. E eu continuo aqui sendo grato. Para dizer para o Senhor que em 2026 eu quero que o Senhor continue comigo. Mas para pedir, Senhor, se possível, deixa eu ser fit também em 2026. Vocês estão entendendo? É uma coisa banal, mas talvez o que está no seu coração você não consegue fazer de jeito nenhum. Experimenta escrever isso e entregar isso. Nós vamos no dia 21 receber. Ainda não sei data, para nós os pastores, nós vamos subir ao monte e nós vamos queimar esses pedidos, como a gente fez da outra vez. Isso é profético, querido. Só faz quem acredita. Pastor, não acredito, está tudo certo, tudo bem. Mas eu acredito que eu prego para uma igreja que acredita no Senhor. Eu prego para uma igreja que vive o Senhor, que se alimenta do Senhor, que caminha lado a lado com Ele. Vocês entendem? É diferente de quem quer andar sozinho. Hã? Eu vou de novo falar dos casais, mas eu hoje... Um casal que não anda de mão dada, né? Eu ando com o Daniel, de mão dada. Sai da igreja, irmão, a gente anda, sei lá, 5 metros. Não sai, espera, ainda tomou uma ligação, até o carro, dessa forma, entende? E a gente anda de qualquer jeito com o Senhor. Se ele gostar, ele tem que gostar do jeito que eu sou. Eu falo assim mesmo, esse é o meu jeito de ser. Mas chegou um momento que a gente vai precisar mudar. E pode ser que seja esse. Senhor, eu não quero mais ser igual. É o momento de você escrever para o Senhor. Senhor, eu não quero mais mentir. Escute uma coisa que eu vou dizer. Ninguém vai ler as cartas, tá? Importante dizer isso. Ninguém vai ler elas. Meu pedido, por favor, escreva. Valorize o que você vai fazer. Mas ninguém vai ler. Então pode escrever. Pode descarregar a caneta, entende? Não quero mais mentir. Não quero adultério mais. Eu não quero mais trapacear. Eu não quero mais ganhar pouco. Senhor, eu não quero mais ganhar o que eu estou ganhando em 2025. Não sustento, não consigo manter a minha casa. Eu não quero mais esse emprego. Eu não quero a empresa do jeito que está. Eu não quero mais os meus filhos do jeito que eles estão. Eu gostaria deles assim, assim e assado. Pede bem, amém? Quando você pegar seu envelope, escreva tudo. Pode escrever, ele vai ficar aqui dentro. E aqui dentro você vai colocar o seu voto. Pastor, mas tem valor para aquilo que eu já recebi? Muitos levantaram a mão, né? Quem foi abençoado por Deus aqui? Levanta de novo, por favor. Se você pudesse pagar isso, quanto você pagaria? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? O valor do voto aqui ele é irrisório perto daquilo que a gente já recebeu do Senhor. Mas eu digo de todo o coração, por estar se dispondo a fazê-lo. Vocês, primeiro, estão sendo colocados num outro patamar, e segundo, vocês ajudam diretamente a obra do Senhor. Esse é o sentimento. Gratidão a esta obra. Gratidão ao Senhor. Vocês entendem o tanto de coisas que a gente está envolvendo? E o porquê eu estava tão trêmulo? Queridos, o que a gente vai fazer esta noite vai mudar aí, Bebê. Você acreditou nisso ou só eu acreditei? Amém. O que nós vamos fazer essa noite não é só financeiro. O pastor falou que uma vez o valor do voto é R$100. Lembra da última vez? Quem participou da última vez? Levanta a mão, quero ver. Muitos participaram da última vez. Eu sinceramente gostaria que todos participassem. Mas precisa isso sair do seu coração, não do bolso. Agora. Não do bolso. É isso que eu sempre falo de oferta. Ela não sai do teu bolso. Ela sai do coração. Amém? Que esse sentimento que você tem permaneça no seu coração. Antes de nós ir para o momento da oração, eu gostaria de fazer esse pedido para você. Muitos aqui vão receber 13º. O que a gente precisa fazer? Dizimar. Seja fiel ao Senhor. Eu pedi para o pastor Adilson ler o primeiro versículo, porque diz exatamente isso. Trazei todos, no plural, os dízimos. Vocês perceberam que não é um? Poxa, pastor, agora me pegou.
A palavra de Deus não é o que eu quero, é o que precisa ser feito. E que você faça. Porque eu estou pedindo? Não. Porque você ama o Senhor acima de todas as coisas. A gente não vai ficar rico por causa desse dízimo. Ao contrário, a gente vai ser muito bem visto no céu por conta dele. Vai chegar um momento que talvez a gente precise relembrar o Senhor. Lembra o que diz depois? E fazei prova de mim. Talvez chegue um momento, e talvez este é, que você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me prospere. Não sei de onde vai vir. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer vir. Amém? Eu preguei muito calmamente hoje, vocês me conhecem como eu sou, para que você entenda tudo o que está sendo dito. E gostaria que você ficasse de pé para nós orar. Por favor. Fique em pé. Eu vou pedir para a pastora Thaís vir aqui na frente comigo. Ali embaixo, por favor, pastora. Pastora Dilson, pastor Celino. Eles vão ficar aqui na frente. E só você que acreditou naquilo que Deus trouxe nesta noite, saia do seu lugar e vem pegar esse envelope. Pode sair. Segure na sua mão aqui na frente. Não volte para o seu lugar. Quem é como Eu peço que você venha aqui na frente agora. Você que pegou e não pegou, pode vir aqui na frente. Eu peço que você se aperte aqui na frente, pertinho dos pastores. Porque tem gente lá atrás que está vindo para cá. Fecha os teus olhos, você que chegou, fecha os teus olhos.
Querido, essa noite foi sonhada pelo Senhor. O que eu estou fazendo, o que Deus está fazendo nessa noite, tem inspiração no Senhor. Não foi nada escrito nas cartas, mas nós sabemos o que precisa ser escrito. Tem coisas que estão saindo do teu coração agora que você nunca disse para o Senhor. Olha o que Deus pôs no meu coração neste exato momento. Talvez você nunca foi grato por pessoas que já se foram. Nunca teve a oportunidade de dizer o tanto que você o amava. Talvez você queria voltar no tempo para dizer para essa pessoa o tanto que você é grato pela vida dela, pelos ensinos, pelo cuidado, pelas lágrimas, pelas orientações. Essa carta que você vai escrever, talvez tenha somente esse pedido: Senhor, eu estou sendo grato a Ti pela vida dessa pessoa. Eu estou entregando agora de verdade ela nas Tuas mãos. A partir do momento que você fizer isso, a dor que você está sentindo ainda hoje, depois de tanto tempo, ela vai embora. A depressão vai embora. O choro vai embora. A solidão vai embora. Quando nós escrevermos esta carta e nós conseguirmos até mesmo perdoar pessoas que passaram na nossa vida ao longo deste ano, vai ser suficiente para te trazer um 2026 que vocês não viveram. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, de Jesus Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Senhor, nós oramos calmamente, falando contigo essa noite. A IBVEC, ela é tua, ela não é minha, ela não é de homem nenhum. Ela é tua, Senhor. E nós sabemos que Tu tens o controle de tudo. Está tudo nas Tuas mãos. Senhor, dia 21 de dezembro nós vamos entregar o nosso projeto de vida. Nós vamos entregar os nossos planos para Ti. Nós cansamos de tentar fazer a coisa certa, do nosso jeito. Agora nós queremos que o Senhor cuide de todos os detalhes. Nós fazemos planos contigo, Senhor, aos Teus pés, ouvindo a Tua palavra, que diz, Senhor, que ser fiel contigo é necessário, é preciso. Senhor, nós sabemos o quanto é importante, porque Tu és sublime, Tu és único, Tu és o Senhor. Tu tens o controle, Senhor, nos céus e na terra. Os Teus servos estão aqui, Senhor, de mãos estendidas, clamando pela vida da Tua igreja, que tem os envelopes nas mãos. Senhor, não se trata de financeiro, se trata de fidelidade. Se trata de dobrar o nosso coração diante de Ti. Te pedimos, Senhor, que todos os planos que estão surgindo no coração deles para 2026, todos eles o Senhor esteja. Nós te pedimos, Senhor, nos relacionamentos, nós te pedimos nos casamentos, nós te pedimos nos filhos, nas empresas, nós te pedimos, Senhor, que cuide daqueles que estão
sozinhos, se sentindo sozinhos, que a tua bênção, Senhor, se derrame sobre todos. Te peço, Senhor, que ao cantar esta canção, o Senhor derrame sobre eles de uma unção que nós não vivemos e queremos experimentar esta noite. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, meu Deus. Aleluia. Adore ao Senhor, querido. Não há ninguém além de ti. Cante alto. Manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como Jesus? Não há ninguém além de ti. Que é manso, humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Cante. Como espero o dia em que a alegria em que será completa. Aleluia. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria em que será completa. Você que é grato ao Senhor, cante a Ele. Só quem é grato canta ao Senhor. Aleluia.
glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Atrai a presença de Deus, querido. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Feche os teus olhos. Nós mostramos para o Senhor quem somos, querido. E eu vou pedir que você abrace alguém da sua família, por favor. E agora você vai exercitar, enquanto nós cantamos, você vai verbalizar para essa pessoa toda a sua gratidão. Fala no ouvido dela. Exercita agora a gratidão. Agradeça. Diga coisas que você nunca disse para ele. Maravilhoso, Diga. admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia.